No vídeo de hoje eu vou falar sobre papel de parede, quais são os critérios na hora de escolher, qual que é o papel adequado para cada ambiente e como calcular a quantidade de rolos que vai ser necessário para colar o papel de parede na parede. Então, vem comigo! E se tu for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente tem dicas de reforma, dicas de decoração toda semana. E não se esquece também de já colocar o like nesse vídeo e compartilhar aqui o link do canal com quem tu acha que vai adorar o conteúdo daqui. Então, na hora de comprar o papel de parede, tem 3 critérios que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é muito importante prestar atenção. Então, o primeiro critério que tu vai levar em conta é a textura que tem esse papel. E qual que é a maneira correta da gente conseguir enxergar e visualizar como que é essa textura. Então, tu vai pegar a amostra desse papel e tu vai colocar ela de forma vertical para simular exatamente como que fica esse papel na parede. Dessa forma, se possível, tente ver como esse papel vai se comportar na iluminação natural ou, caso não tenha como dar isso, apenas na iluminação artificial, que seria com a lâmpada, e como que fica sem nenhuma iluminação. Por quê? Porque dessa forma, como que a luz se comporta na textura desse material, é que tu vai conseguir ver se é um material muito brilhoso ou um pouco mais fosco. E isso dá uma diferença absurda no acabamento desse papel. Então, eu, Aline, prefiro sempre os acabamentos mais foscos, porque eles tendem a ficar mais elegantes na parede e não mostram também tantas imperfeições da parede, porque quanto mais brilhoso for o acabamento da parede, mais vai demonstrar se ela é um pouquinho torta, se ela não tá assim tão lisa. Então, prefira sempre o acabamento fosco, tanto da pintura quanto do papel. Já o segundo critério, na hora que for comprar esse papel, é presta atenção onde vai colocar. Cuidado, não vai colocar também na parede onde tem uma janela e uma porta, tudo junto. Por quê? Quanto mais recorte a gente tem que fazer nesse papel, mais a gente aumenta o risco de, na hora da aplicação, ficar desencontrado a estampa. E se dá nervoso. Eu não consigo. Dá tique nervoso de ver um negócio assim desalinhado, sabe? Então assim, cuidado. Prefira aquela parede que tá mais lisinha. Né? Claro, pode até acontecer de ter uma tomada e tudo mais, porque é bem difícil uma parede que seja totalmente lisa, né? Mas, enfim, né? Tenta evitar que seja aquela parede que tenha uma janela, principalmente, que é onde tem mais recorte, enfim, né? É melhor evitar paredes aí que tenham essa possibilidade de causar um desencontro na estampa, na textura e tudo mais, né? Evita a fadiga, amado. E o terceiro e último critério que tu vai analisar na hora de escolher esse papel de parede é se ele tá dentro da paleta de cores desse ambiente e também se ele tá em harmonia com os demais elementos imobiliários, para não carregar demais e ao invés do papel de parede ser um acabamento que vai refinar, ele pode só atrapalhar. Então, tem que estar em harmonia com todo o ambiente. Bom, agora que tu já sabe quais são os critérios na hora de comprar, eu vou falar quais são os tipos adequados de papel de parede por cômodo da casa. Então, começamos pelo quarto. O quarto é um lugar onde a gente tem bastante textura, certo? A gente tem bastante tecido, a gente tem cama, a gente tem a roupa de cama, a almofada, o travesseiro, a fronha do travesseiro, a cortina, o tapete. Então, assim, são muitos elementos. Cuidado na hora que for escolher esse papel de parede. Prefira aqueles que são mais neutros, né? E até mesmo se tiver uma estampa, prefiro uma que seja mais neutra, porque o quarto, ele é aquele lugar que tem que ser mais tranquilo. Então não carrega tanto neste cômodo. Já o tipo do papel de parede, a gente tem o tradicional, que contém celulose na sua composição, e o vinílico, que é onde tem PVC. No quarto, a gente consegue utilizar tanto um quanto o outro, mas o vinílico ele é melhor porque ele vai durar mais e a manutenção de limpeza é mais fácil. Mas nesse ambiente a gente pode utilizar os dois tipos. Na sala, a gente pode utilizar os papéis de parede com acabamento tradicional, que é o que tem celulose na composição, ou vinílico. Só que, cuidado, da mesma forma que o quarto tem muito material, tem muito tecido, tem o sofá, tem o tapete, tem a cortina e tudo mais, então cuidado para também não carregar nesse papel de parede. Então, tons neutros aqui, vai por mim que vai ficar mais elegante, não fica tão extravagante assim. Tem outro cômodo da casa que a gente pode usar e eu vou falar no final do vídeo. Já qual o tipo do papel de parede, pode ser também tanto tradicional quanto vinílico. Só na hora que for colocar na sala, se for escolher o tradicional, cuidado só para não ficar próximo da onde pode ter uma poltrona, alguma cadeira que possa sem querer riscar a parede.
porque daí pode danificar esse papel, porque ele é menos resistente em comparação ao vinílico. Então, só ter esse cuidado. Cozinhas. Na cozinha, pode ser aplicado o papel de parede. Se for aplicar o papel de parede na cozinha, tem que ser o vinílico, porque é o que tem mais durabilidade e que também aguenta, né, respingos d'água e tudo mais. Eu, Aline, não especifico nos meus projetos, porque eu acho que não é o melhor lugar. Eu acho que o revestimento de porcelana, o cerâmico, ou até mesmo uma pedra natural, cabe muito melhor. Eu acho que o papel de parede, o lugar de papel de parede não é na cozinha. Eu acho que nos outros cômodos a gente consegue usar o melhor do potencial dele. Mas, caso tu queira usar, só presta atenção pra usar realmente esse com acabamento vinílico, que vai ter uma boa durabilidade. Banheiros. Não se usa. Vamos pular para o próximo cômodo. Não, mas eu vou explicar por que não se usa papel de parede no banheiro, tá? No banheiro, por causa do vapor da água, do banho e tudo mais, não é o lugar indicado para ter papel de parede. A umidade, ela danifica o papel de parede. Seja o papel de parede tradicional, seja o papel vinílico, que é o mais resistente que tem atualmente, tá? E por fim, a gente chegou no cômodo que dá para usar no papel de parede, que é o lavabo. O lavabo é o lugar ideal para colocar o papel de parede. E eu vou te explicar também por que pode usar o papel de parede no lavabo e não pode no banheiro. Porque no banheiro a gente toma banho, então a gente tem a umidade, certo? Já no lavabo não tem isso. No lavabo existe a bacia sanitária e ali a pia para onde vai lavar as mãos e tudo mais. Então não tem essa presença grande de umidade, de água e tudo mais. Então por isso que é um lugar que a gente consegue colocar o papel de parede. E por que a gente pode carregar muito no lavabo? Porque diferente dos outros ambientes, sala, no quarto, o lavabo é um lugar onde não tem a presença carregada de muitas texturas de tecido, certo? Porque, né, tem a bacia e tal, o tampo ali, e é isso, acabou. Então por isso que a gente consegue carregar muito no papel de parede, um lugar onde fica isolado por uma porta, então ele não tá integrado com o resto da casa. Tu não vai enjoar, porque tu não vai ficar olhando o tempo todo pra esse papel, e tu usa pouco o lavabo, né? Não fica sentado, diferente de uma sala ou de um quarto, onde tu entra sempre, todos os dias. Então por isso que esse é o ambiente ideal pra colocar o papel de parede bem carregado, e dá pra realmente extrapolar a imaginação nesse ambiente. Só que também, presta atenção só pra nesse ambiente usar o papel de parede do tipo vinílico, porque daí também vai conseguir aguentar os poucos respingos d'água que pode ter nesse ambiente. Então agora que tu já sabe quais são os critérios que tu vai prestar atenção na hora de comprar, e daí também já sabe qual tipo de papel de parede que vai para cada cômodo, eu vou explicar como que a gente calcula então a quantidade de rolo na hora de comprar esse papel de parede. Então vamos considerar, por exemplo, que tu gostou do papel de parede, foi lá ver as dimensões que é comercializado esse papel de parede. Então tu percebeu que cada rolo tem, por exemplo, 1,5 m por 5 metros. Então, tu vai fazer uma dimensão vezes a outra para tu descobrir a área desse rolo, certo? Então, neste exemplo, considerando 1,5 m vezes 5, a gente tem 7,5 metros quadrados que um rolo desse papel comporta. Aí tu foi medir a tua parede, daí tu acabou descobrindo que a dimensão da tua parede é 3 metros por 2,70 de altura. Aí tu vai fazer uma dimensão vezes a outra para descobrir a área dessa parede. E nesse exemplo, não estou considerando nenhuma janela, nem porta, tá? Vamos dizer que é uma parede inteira. Então, a área dessa tua parede, tu descobriu ali que tem 8,10 metros quadrados. Aí tu diz, pronto, fechou, eu já sei que é 8 metros quadrados o que eu preciso de papel. Errou. Não, tem que considerar a margem de segurança. E a margem de segurança vai estar conectada com a estampa que tu for escolher desse papel. Por exemplo, se for uma estampa mais neutra, que não for muito marcada, de 5 a 10% a mais de área, tá ok. Agora, se for um papel que é muito carregado, tem uma estampa muito diferente, tem que considerar 20% de segurança, porque vai ter bastante recorte na hora que tu for fazer o encontro dessas estampas na parede. Então, voltando para o exemplo. Daí a gente descobriu lá que nessa parede com essas dimensões deu 8,10 metros. Aí tu vai somar mais 10%, vamos usar aqui no exemplo, que é um papel de parede mais neutro. Vai dar um total de 8,9 metros quadrados que tu vai precisar para essa parede. Aí tu vai fazer, então, a área dessa parede dividido pela quantidade de área que um rolo atende. E a partir disso, tu vai descobrir quantos rolos vai precisar. Então, neste exemplo, se tu dividir a dimensão da parede deste exemplo com a dimensão da área do rolo deste exemplo, vai dar 1,2 rolos, só que tu não tem como comprar 1,2 rolos. Então, tu vai arredondar sempre para cima este número quebrado que possivelmente vai dar. Então, neste exemplo, já sabe que tem que comprar 2 rolos para conseguir aplicar nessa parede. Bom, esse foi o vídeo sobre papel de parede. Comenta aqui embaixo se tenha ficado com alguma dúvida sobre a aplicação, os critérios ou o cálculo aí do papel de parede, que se eu puder, eu vou te ajudar, certo? E eu te vejo na próxima semana. Até!